Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de assistência informática. Essa é a nossa primeira aula da semana, né, a aula da quarta-feira. Hoje nós vamos falar, não sei se vocês estão lembrados, eu acho que eu não fui claro na última aula. Daqui para frente a gente vai pegar uma lista de problemas que são comuns aparecerem nos computadores e a gente vai falar sobre eles. O problema da aula passada já foi o drive ausente, que foi o problema número um. Eu acho que não ficou claro, mas aí a gente já tira a confusão. A aula de hoje, a gente já começa pelo problema 2 da apostila. Lembrando que, desculpa, da soluço esses dias um pouco. Lembrando que todos esses problemas, eles estão listados, sumarizados e organizados e ordenados lá na apostila que está no material complementar de vocês, que eu já postei também, não estou mais devendo isso para vocês. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Eu peguei as imagens e coloquei numa apresentação para ficar mais fácil de a gente conseguir acompanhar. Como essa semana é uma semana de avaliação, eu coloquei os conteúdos bem levezinhos para vocês irem conseguir resolver, assistir as aulas que estão atrasados e tirar as dúvidas, entrar em contato, vai ficar bem tranquilo lá essa semana. E na sexta-feira é nossa avaliação. Então, nós vamos ter a aula da quarta, a aula da quinta e a aula da sexta avaliação. Ok? Vocês vão ver que o conteúdo dessa aula é bem curtinho, da aula que vem é dobrado, mas é basicamente a mesma coisa, o mesmo problema. O 3 e o 4 são muito parecidos os problemas. E na sexta-feira, aí já é nossa avaliação, ok? Aqui, ó, começando pelo problema 2, assistência informática. O problema 2 é um problema bem comum. É um problema que eu mesmo já me deparei com isso diversas vezes. E a gente fica um pouco preocupado, né? Que é o computador apresenta bips longos e espaçados e não liga. Então, qual seria o diagnóstico desse problema, né? Às vezes o computador não liga e apresenta bips longos e espaçados. Quando liga, às vezes, trava na execução de qualquer programa e até mesmo antes do boot. É aquele negócio, ligou e não deu vídeo. Minha placa de vídeo queimou. Aí você para refletir, seu computador não tem placa de vídeo. Seu computador, se meu computador não tem, é só a placa de vídeo integrada do processador. O processador, o professor falou que é difícil queimar. É difícil, não é impossível. Viu? Lembrem disso. Mas é um erro recorrente. Você pega um gabinete, você vai levar para casa de um colega e quando chega lá ele não está mais prestando. Às vezes você organizou na sala, no seu quarto, você mudou de lugar, parou de prestar. E aí, né, o que é que causa esse problema? Não tem clímax, né? Logo a causa e a solução. Geralmente, e aí eu tenho que sempre, daqui para frente eu vou usar a palavra geralmente esses erros ocorrem por conta de mau contato na memória RAM. Às vezes o slot está um pouquinho folgado, às vezes foi mal encaixado, às vezes está sujo o contato da memória, e a memória, a placa, ela perde o contato com a placa-mãe. Perdendo o contato com a placa-mãe, o computador não faz nada sem memória. E aí ele acaba não ligando, você olha, você está vendo a memória, mas ele tem esse problema. Geralmente acontece quando você transporta, porque fica balançando, saculejando o computador, né? Aqui, ó, ele deu uma causa, né? O problema começou a acontecer depois que o computador foi transportado de uma casa para outra no porta-malas de um carro. Solução: fazer a limpeza de todos os componentes do computador. Limpeza. Confia em mim, metade dos problemas que aparecem nos computadores tem algum componente desligado. Metade dos problemas, juro por Deus. Todo mundo ri de mim, mas quando chega no estágio, todo mundo me manda mensagem. Vai saber o que o senhor disse. Estava sem prestar a impressora, estava desligada na tomada. Juro. Metade dos problemas tem alguma coisa desligada. Primeira coisa, verificar se está tudo ok e fazer a limpeza interna dos componentes que, da mesma forma como foi a memória, poderia não ser outra coisa que você já identificaria. Ok? E verificar se todos os componentes estão testando, estão funcionando, inclusive, principalmente, a memória RAM, que já é um dispositivo que já é suspeito, né? Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Aqui, para quem não lembra, isso aqui é uma placa-mãe, eu acho que vocês estão vendo desse lado. Dessa vez eu não vou ficar naquele lancezinho. Eu vou sempre apontar desse lado quando eu estiver falando da apresentação. Se eu tiver errado, no próximo vídeo eu corrijo, eu juro, eu acho, da semana que vem. Aqui do lado, vocês podem ver a placa a placa-mãe, desculpa. Aqui nós temos o processador. E aqui nós temos os dois slots de memória RAM, vendo que o slot do lado esquerdo está ocupado.
e do lado direito está livre. Muda um pouquinho de marca para marca, de posição para posição, mas todo mundo aqui já teve arquitetura e manutenção de computadores, sabe como é que funciona direitinho. Lembrando que, para remover a memória RAM, é necessário baixar os 2 clipes que seguram a memória RAM e, posteriormente, tirar segurando pela borda, ou com o polegar e um mindinho, ou com 2 indicadores, ou com 2 dedos do meio, seja lá o que for, mas que seja sempre pegando pela borda. Não pegue na memória RAM como se ele fosse um pastel, sacolejando, pegando, esfregando, passando na cara. Não. Memória RAM é um dispositivo eletroeletrônico muito sensível. Cuidado. Pegando pela bordinha da memória RAM, beiradinha, desencaixa da sua placa-mãe. Você pode fazer a limpeza do contato, da parte de contato. Estão vendo como é que ele está pegando, né? Aqui, pegando pela beiradinha e passando um pincel. E aí, nessa imagem, tem assim, algumas coisas que eu tenho que dizer para vocês. A primeira, esse pincel não é pincel de pintor, esse pincel não é aquele pincel duro de tinta e de sujeira e tudo mais. Esse pincel é um pincel eletroestático com proteção eletroestática. Significa dizer que ele não vai conduzir a eletricidade de um componente para o outro da memória RAM. Significa dizer também que as cerdas dele são macias, que não vai você esfregando, você não vai danificar a placa. Então, por favor, se for passar um pincel, se ele for um pouquinho mais grosso, caso seja a única coisa que você tem disponível, escova de dente, seca, pelo amor de Deus que seja, mas que seja leve. Lembre-se que tudo isso aqui é bem sensível e pode danificar, e é um prejuízo danado, né? E a segunda observação é a borracha. A borracha, aí, infelizmente, eu não consigo recomendar mais a borracha. Professor, funciona? Funciona. Passar a borracha no limpa-contato funciona, mas ela desgasta um pouco o contato, né? O contato da memória RAM. Eu tinha uma memória RAM aqui, mas eu coloquei no meu computador. Então, vou ficar para a próxima. Só ficou a caixinha. Mas vida que segue. Então, não usem borracha. Só usem borracha se for a última coisa a se fazer. Professor, mas está na apostila, essa foto é da apostila. Essa foto é da apostila. Pois é um método arcaico, só que, ao passar dos anos, a gente foi evoluindo. Qual é a solução viável, né? A solução para limpar contatos é utilizar um limpa-contatos. Então, aqui nós temos um sprayzinho. Atenção que isso aqui não é graxa líquida, isso aqui não é desengripante. Isso aqui é um limpa-contato em spray específico para eletrônicos. Não é tão difícil de achar no mercado, mas também não é tão fácil, considerando a região que a gente está. Ok? Mas não é nada caro. Você passou o limpa-contato, usa um panozinho tranquilo, calmo, e já fica limpo, não só a sua memória, mas também no slot da memória. Porque quando você passa a borracha na memória, você limpa a memória, mas o seu slot pode estar sujo, impedindo o contato com ele. O limpa-contato você passa o pincelzinho para tirar a sujeira e vida que segue. Pode ser utilizado também o álcool isopropílico. Lembrando que álcool isopropílico não é álcool de farmácia, não é álcool 70%. É álcool com isopropanol 99,8%. Então, é um pouquinho mais complicado de achar, mas também não é um produto caro de você conseguir. Esses 2 produtos, eles são muito indicados para limpar a memória e o slot da memória e você colocar de volta. Já passei raiva com isso, inclusive envolvendo o professor Rafael, podem perguntar a ele. Com isso, você garante que sua memória está limpa e com bom contato. Se sua memória está queimada ou não, é outros 500. Se você fizer tudo isso, e se seu computador não voltar, provavelmente a sua memória está queimada. Mas caso você ainda esteja com essa dúvida, o aconselhável sempre é testar cada componente do computador individualmente. Testar a fonte, ele testa a placa-mãe, troca o processador, troca a memória, troca HD, até você identificar o erro. Mas
já sabe, pegou o computador, geralmente está um pouquinho sujo, chacoalhou, tremeu, pegou uma viagemzinha, aconteceu alguma coisa com ele, parou de dar vídeo, dá uma olhadinha na memória, geralmente resolve. Ok? Aula bem tranquila de hoje, é só isso, espero que vocês tenham conseguido compreender tudo, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Ok? Tchau, tchau.